Oi, Sandra. Olá, tudo bom, André? Boa noite para Tudo, todo boa noite. mundo. Seja bem-vinda aqui. Então, essa Obrigada. semana, né? Essa semana, nessa imersão Terapeuta Pro, eu tenho convidado alguns alunos lá do EFT Pro, alunos que já estão com clientes pagantes, né? Para contar um pouquinho da experiência, contar um pouco como foi que chegou no trabalho terapêutico, como conheceu o EFT. Então, eu queria perguntar para você primeiro isso, né? Como foi que você conheceu essa técnica da EFT? André, eu comecei com essa minha vida de terapeuta há 6 anos atrás, através de uma técnica de medicina bioenergética. E durante o curso, meu professor falou muito na acupuntura sem agulhas, né? Uhum, Como uma terapia espetacular. E aí eu comecei a me interessar e te achei na internet meio sem querer, né? uhum. Você apareceu e daí você começou a falar, eu comecei a prestar atenção, eu falei, nossa, mas eu acho que é isso que eu quero conhecer. E aí comecei a te seguir. E isso foi em 2016, mais ou menos. Eu comecei a ouvir todos os seus conteúdos e fazer a técnica, aprendi, baixei o manual, e fiquei encantada com a técnica, né? Já comecei a me auto-aplicar. E aí você lançou o primeiro curso Pro. Uhum. E eu me inscrevi imediatamente e participei. E fiz o curso. Que E maravilha. desde então eu tenho aplicado bastante a EFT. Então, primeiro você começou com bioenergética, não é isso? Sim, E da a medicina bioenergética bioenergética. e da medicina bioenergética você conheceu a EFT e você começou Isso. na terapia como terapeuta. Com que idade você começou? Eu estou com 68, eu comecei há 5 anos atrás. Então, Aos com 63 anos. 63, Olha, 63 anos, é. isso é muito bom. E Isso é muito bom da gente fantástico. saber, porque as pessoas ficam perguntando: mas eu tô velho, já passou da idade, eu não posso, eu isso, eu aquilo. E, na verdade, isso é Nossa, um mito, né? É uma lenda total. é uma crença limitante, né? É só uma crença. Se a Mas pessoa você tem sabe, André, saúde, que se tem vocação, se tem saúde, então, tem. pelo contrário, você sabe que nessa minha vida de terapeuta, eu notei o seguinte, que é justamente por causa das experiências que eu tenho muito mais facilidade de entender, de ouvir a pessoa, né? Uhum, Porque a gente com essa idade já passou um pouco de tudo na vida, né? uhum, Qualquer coisa, ou se não foi exatamente comigo, eu já tive alguma pessoa próxima, algum caso de família ou de amigos que passou por aquele desafio. Então, eu acho que eu até encontro mais facilidade. Isso que eu digo para as pessoas que querem começar uma carreira de terapeuta mais tarde, é que a sua experiência é impagável, não tem o que pague, não tem como apagar as memórias, né, e as experiências de vida. Eu acho que quem sente o chamado, quem tem a vocação, a idade pode ser uma vantagem, né? Sim, Então, se a pessoa tem isso dentro dela, porque é uma profissão que, na minha visão, quem entra não entra só pensando, vou ganhar dinheiro, vou fazer um trabalho só para me ocupar. É um trabalho para quem sente um chamado, tem uma vocação para aquilo, né? Talvez com não, certeza. talvez não tenha descoberto essa vocação cedo, talvez essa vocação só tenha despertado muito tempo depois, mas é uma pessoa que sentiu uma conexão, senão a pessoa não escolhe esse caminho, né? Senão ela não escolhe esse caminho. Não, com E, certeza que não. e aí, tendo essa vocação e esse chamado, sentindo isso,
A idade não importa. Se a pessoa tiver bem, tem saúde, tá com raciocínio ainda, tá bem, né? Só tem a contribuir. A experiência de vida acaba que contribui. Eu acredito também que pessoas que seguem esse caminho geralmente têm uma mente um pouco mais aberta, têm uma flexibilidade, né? Tem uma certa, talvez Você tem que ter. um grau maior de empatia, de saber ouvir as pessoas, de ter uma, porque senão você nem quer seguir por esse caminho, né? Senão a pessoa não tem nem vontade, desejo de seguir por um caminho onde você precisa estar aberto, ouvir as pessoas, não julgar, né? E ajudar elas a superar as questões que elas têm. Agora, Mesmo que você começa a superar a si próprio, né? Sim. Primeiro. Agora, antes de começar a ser terapeuta, o que é que você fazia antes? Eu era designer de interiores. Eu fazia arquitetura de interiores. Trabalhei com obra durante 30 e tantos anos na minha vida. E você era feliz nesse seu trabalho? Eu teve uma época que sim, eu achava, nossa, até hoje eu gosto muito. Mas chega uma hora, depois de 30 e tantos anos mexendo com obra, com peão, com fornecedor, e era muito estressante, porque eu moro em Guarujá, mas sou de São Paulo, eu tinha obra em Guarujá, em São Paulo, em Santos, no interior, então eu vivia na estrada, e era muito, muito corrida a minha vida. Então chegou uma hora, quando eu comecei a conhecer esse outro nicho, né? Esse lado, essa outra profissão, na verdade foi meio sem querer que eu comecei por causa de um neto meu que era considerado celíaco e ele passava muito mal com tudo que ele comia. Então, eu comecei a procurar as curas e comecei a pesquisar sobre medicina alternativa, técnicas que não fossem muito invasivas, Tradicionais. químicos, né, as tradicionais. E aí que eu caí nessas terapias e eu fiquei alucinada. Fez todo sentido para mim. Eu comecei E com esse autodesenvolvimento também, né? você não foi buscar para você inicialmente, você foi buscar pensando num sobrinho ou foi neto? No seu neto. Meu neto. Foi pensando no seu neto. Porque na maioria das pessoas que a gente, dos terapeutas que eu encontro, né, que se formam, eles passam por uma busca pessoal primeiro, e aí essa busca pessoal sente uma transformação, e aí desperta para uma nova vocação, né, para ser terapeuta. Então, no teu caso, foi, na verdade, por causa da família, né? Foi o neto que... Na verdade, André, eu tinha já começado com porque como designer de interiores, eu comecei a me achar muito, muito fútil, digamos assim, né? E aí eu comecei a procurar um lado mais espiritualista, eu não sou de seguir nenhuma religião, então eu comecei a procurar mais esse autodesenvolvimento. E nessa busca que me veio as terapias, me vieram as terapias, mas na questão de saúde foi por causa do meu neto. Uhum. E depois é que eu aprendi que está tudo ligado, né? O emocional, a forma como você pensa, a forma como você age, as escolhas que você faz, tudo isso está ligado com a sua saúde, né? Uhum. E quando foi que você sentiu assim que vou trabalhar com isso, vou ser terapeuta? Quando foi que você sentiu essa Quando mudança? eu aprendi a medicina bioenergética. Você Aí eu fez? falei, não, é isso que eu quero, porque eu já comecei a sentir as pessoas, né? A diferença, como as pessoas entravam na minha sessão, quando eu comecei, e como elas saíam, o brilho no olho, a cabeça erguida, né? E quando eu comecei a fazer a EFT,
foi mais fantástico ainda, porque deu saltos quânticos, eu diria, nas minhas sessões, porque as pessoas tinham um resultado assim acelerado demais, e elas ainda conseguiam fazer em casa, como lição Sim. de casa. Você, Então, e com relação ao seu neto lá, você conseguiu ajudar ele? consegui, consegui. Ele Você sabe que superou? com relação a isso, com meu neto, aliás, eu tenho 3 netos, e qualquer machucado ou susto ou qualquer coisa que eles passam, eles vêm correndo pedir ajuda, né? Uma vez Ah, nós temos um assalto, minha filha, eu e meu neto. Ele tinha o quê? Uns 7 anos por aí. E foi horrível, foi um assalto muito violento. Quer dizer, a gente não saiu machucado, nada, mas foi muito assustador, né? Eu imediatamente, é bárbaro essas terapias, porque você se autocontrola, né? Você consegue um autodomínio muito grande. Imediatamente eu comecei a já fazer a EFT nele. Você sabe, André, que nunca ele falou nesse assalto com trauma, nada, para ele ficou normal. E ele Quantos estava anos, muito assustado. quantos anos ele tinha? Ele tinha uns 6, 7 anos, mais ou menos. Agora ele está com 9. Você Então ajudou foi ele? assim, a calma que ele ficou, e as pessoas até se surpreenderam, porque nós fomos para uma loja ali perto, e as pessoas queriam, né, todo mundo querendo acalmar ele, eu já comecei a fazer a EFT nele, eu fazendo nele, né? Uhum. E, e ele imediatamente ele se acalmou e nunca mais, ele ficou tranquilo, dormiu tranquilo, eu, minha filha também fez, e foi assim. Nunca mais ele falou nesse assalto como lembra do assalto, mas normal, como Que se nada maravilha, tivesse. né? É. Todo mundo aceita em casa, assim, seus filhos, Sim, sim, os todo netos mundo também, todo aceita. mundo. Eles não seguem, não vão para esse lado, mas qualquer coisa também todo mundo corre aqui. Mãe, eu tô com dor aqui, ou mãe, eu passei por isso, mãe, eu passei por aquilo, e Quantos, isso deu um autocontrole para minha família muito grande, ajudou muito, muito. Tem ajudado, né? quantos Tem filhos ajudado. você tem? Eu tenho 3 filhos. 3. O que é que eles acharam dessa mudança, né, de vida, de carreira? Você já estava Eles aposentada? adoram agora. Eu estou aposentada. Estou aposentada. Você estava aposentada já quando você foi buscar esse outro Não, caminho? na verdade eu nunca me aposentei, né? Eu não sou muito de ficar aposentada, parada, não. Eu não, eu gosto de me sentir ativa. E eu acho que isso ajuda muito na cabeça da gente. Com E é certeza. a maior parte das minhas clientes são mulheres, tem homens também, mas são mulheres, e entre 35, 65 anos, vai, mas numa média assim de 45, 55 por aí. Uhum. E é, E e é o que eu sempre falo para elas, meu foco é sempre direcionar para isso, para você se sentir útil, né? E pegar ao contrário, porque nós fomos criados com a crença de que depois de uma certa idade você não presta para mais nada, né? Ou vai definhando, vai. E não é assim, né? Pelo contrário. é uma crença hoje que se igualou idade à doença. É, isso A mesmo. pessoa que tem mais idade, ela tem que obrigatoriamente estar tomando um monte de remédio, ter um monte É, de doença, e claro que a gente vê muito isso acontecer, mas é devido ao estilo de vida, né? Tanto emocional quanto alimentação, muita sim, toxina de todos os lados. E claro que as sim, pessoas adoecem, passam a vida tomando remédio, passam a vida sem cuidar da saúde. Lógico, quando chegar com 60 anos, vai estar tomando ali uma carga de medicação, mas é, absurdo, mas absurdo. é plenamente reversível, né? Plenamente reversível se você se cuidar, se você se exercitar, fizer atividade física, alimentação boa, limpar as emoções, né? Partir para uma linha natural. Eu acredito que dá para viver a vida inteira sem precisar, né, ter
doença É isso que crônica. eu foco sempre nos meus atendimentos. É um todo, né? Você é um todo. A minha filha, por exemplo, ela faz alimentação saudável, ela é chefe, ela faz alimentação saudável. Então, a gente, tudo, porque aqui em casa sou eu, minha filha do meio e meu neto, meu neto que eu me referi. Uhum. E a gente pensa muito nesse lado da saúde, não só da alimentação, exercícios. A gente é um todo, né, André? Uhum. Não pode separar uma coisa da outra, né? Não, não pode. E cada vez ser mais consciente, né? E o que é que seus filhos acharam quando você entrou nessa caminhada, né, de ser terapeuta, Ah, eles adoraram, atender? chegaram a fazer, cada um, eles chegaram a me acompanhar, só que era um curso muito longe, quer dizer, em várias cidades, né? Eu cheguei a trazer aqui para o Guarujá, mas é uma luta, né? Porque na época eu estava sozinha, então, e eu ainda trabalhava alguma coisa com decoração, com designer, então, não foi muito para frente, não. Trazer para cá, para Santos, a bioenergética, né? Uhum. E agora, então, eu estou firme mesmo em passar tudo para o online, né? E trabalhar especificamente mais com a EFT, porque eu acho que é muito mais rápido, você não tem que se deslocar, você não tem que ter sala, você não tem que ter aluguel, e é muito mais fácil, né? E essa Sim, pandemia veio para cá para acelerar esse processo, na verdade. eu acredito que sim. Acredito que um efeito colateral positivo foi esse, de abrir a mente das pessoas para essa possibilidade de trabalhar em casa, trabalhar online. Muitas pessoas que não faziam terapia online hoje estão fazendo, aceitam fazer, porque era o que podia fazer, e depois que a pessoa faz, é difícil ela não querer mais fazer. Né? E o presencial é bom também, mas, nossa, quando a gente soma essas comodidades, né, de não ter que se deslocar, não ter que, para o terapeuta, não ter que gastar dinheiro com aluguel, decorar um espaço, tudo isso exige dinheiro e manutenção. Né? E para o cliente não ter que se deslocar, não pegar trânsito, nossa, isso é incrível, ainda mais quem mora em cidade grande também, né, tem muita dificuldade hoje com deslocamento, O engarrafamento ano passado eu atendi em São Paulo também, lá no Brooklyn. Nossa, eu ia, ficava um dia lá, eu tenho espaço lá para ficar, mas eu gostava, não vou dizer que não. Mas agora eu acho que eu já me habituei ao online, eu acho muito mais fácil, você atinge mais gente, né? Você consegue atender mais gente. fica muito mais fácil, muito menos Realmente limitado. Porque mais fácil. até quem mora numa cidade pequena não pode se queixar que eu moro numa cidade pequena e aqui não tem pessoas, e as pessoas têm um poder aquisitivo menor. Você tem o Brasil inteiro para você trabalhar. Aliás, até fora do Brasil, na verdade, né? Clientes internacionais de outros Agora, lugares. se puder falar E inglês, então, você sentiu dificuldade assim para começar a atender cobrando? Como é que foi essa experiência de sair da parte? Você deve ter aprendido, né, a atender algumas pessoas, talvez gratuitamente, depois passou a cobrar. Como é que foi para você? Foi fácil para você? Foi difícil essa transição de começar a cobrar pela terapia, começar? foi, foi, foi lento, quer dizer, foi lento, não, foi ao mesmo tempo quase, né? Primeiro, eu comecei a atender gratuito alguns meses, atendi muita gente gratuito, e aí as pessoas começaram a me indicar. E eu já comecei a avisar que dali, a partir de tanto, eu iria começar a cobrar e tal. Então não foi assim muito sofrido, não. Não foi. Talvez você também já era autônoma antes, né? Então você já tem Sim, uma certa
facilidade com isso, né? De cobrar por um serviço. Tinha bastante conhecimento aqui na cidade, né? Não, e o fato de já ser autônoma antes, né, como design de interior, ou seja, você era autônoma, né? Você não trabalhava para outra pessoa, você era autônoma. Então você já tinha essa coisa do saber, talvez lidar mais com cobrar por um serviço, né? Que às vezes o terapeuta, quando ele não vem de uma área de ser autônomo, né? Quando ele é funcionário de alguém ou funcionário público e nunca lidou com isso de cobrar, de colocar um preço no serviço, ele difícil. Pode ser que ele sofra um pouco mais com isso. Sabe, Mas... o que eu sentia às vezes, porque eu fiz muito trabalho voluntário aqui no Guarujá, eu atendi muito tempo um abrigo de crianças e atendi também um órgão da prefeitura que eram de professores, pessoal da educação, não só professores, diretores de escola, pessoal que trabalha em escola. E eu atendi acho que 2 anos lá, mas gratuito. O que eu senti que as pessoas, às vezes, existe uma crença também de que a área da saúde, quando você faz, você tem meio que obrigação de não cobrar. Você sentiu isso? As pessoas acham? Eu senti. Ai, mas como que você cobra, não sei o quê, mas como? Mas é para ajudar. Eu falei, bom, o médico também é para ajudar, não? Psicólogo. Bom, quando alguém fala isso, eu sempre respondo o seguinte, que eu não conheço nenhuma profissão que seja de atrapalhar ninguém, todas são de ajudar. De ajudar, lógico. Né? Se você contrata um engenheiro, ele vai te ajudar. Se você contrata um cabeleireiro, ele vai te ajudar. Se você contrata uma pessoa que vai fazer uma faxina na sua casa, ela vai te ajudar. Ninguém vai te atrapalhar. Todos os trabalhos são de ajuda. Né? Mas pelo fato de ser uma ajuda emocional, porque aí fica... É aquela crença, né, muitas vezes ligada à questão espiritualista e religiosa, que eu acho que está muito ligado ao espiritismo, né, que você não deve cobrar, que você não pode cobrar, porque dá de graça o que você recebeu de graça, que mediunidade não se cobra. Então, e aí a pessoa quer pegar essa crença, que é dela, né, espiritualista dela, e se ela não quiser cobrar, tá tudo bem. Eu acho que a pessoa tem o direito de não cobrar, eu só acho que é ruim para ela, e é ruim para quem não paga também. A pessoa quando recebe... Tem uma coisa para ficar clara, não existe nada que seja de graça. Alguém paga por aquilo. Quando você recebeu de graça, alguém pagou por aquilo. E o que acontece é que as pessoas sabem disso. E elas se sentem em dívida. Então, se você foi num trabalho espiritualista, foi lá, né, sei lá, no centro espírita, onde quer que você vá, e você recebeu um trabalho e você falou assim, foi de graça? Não foi de graça. Pessoas pagaram por aquilo. Os voluntários pagaram com o tempo dele, gastou a gasolina, a alimentação, né, o lugar tem a energia, tem o IPTU, tem o aluguel, tem as pessoas que doaram para aquele lugar ficar em pé, então alguém pagou por aquilo. Então qualquer trabalho que você receba, se você recebeu sem pagar, alguém pagou por você. E quando você recebe algo sem pagar, você se sente em dívida e você fica mal com aquilo, você não consegue usufruir da forma que você poderia usufruir, e você não quer dar uma continuidade, porque você está sentindo que não está uma troca justa, né? Então como é que eu vou falar com a Sandra? Sandra, me atende toda semana, naquele horário marcado, tal horário. Não, reserva aí um horário seu aí para você me atender, você tem que me dar de graça isso. A pessoa nem se sente confortável em receber de graça, mesmo que você quisesse dar de graça. Você sabe que até eu fiz uma pesquisa sobre isso, o resultado não é o mesmo. Com certeza também não. Você fez uma pesquisa? Como é que foi essa pesquisa? Eu acredito muito no ganha-ganha. Né? Todo mundo tem que ganhar. Essa coisa de um ganha e o outro, nem tanto, não, é o ganha-ganha. Então, o resultado das pessoas que são... Nesse centro que eu atendia, eu via isso. A pessoa ficava indo porque era de graça, só que às vezes não ia, não dava valor para o horário, chegava tarde.
suspendia. Chegou uma hora que eu passou daquele horário, eu não atendia mais, porque as pessoas não dão valor, não dão valor É, e não se projetam, não tem esforço, né? Não tem esforço. isso, é Então, verdade. não acho legal você fazer muito isso, não. Eu acho que quando você não cobra, você atrai o pior público. Geralmente, né? Não sempre, mas em muitos casos você atrai o público que não está preparado, que não está investido naquilo. Né? Mesmo que você vá, mesmo se você vai atender uma pessoa que, vamos supor que ela não pode pagar o preço normal que você cobra, mas você quer fazer um serviço, vamos supor, de caridade, de ajuda, é bom que você cobre pelo menos uma taxa, mesmo que seja baixa, né, para você ter o comprometimento do outro lado da pessoa. Né? Ela tem que ter ela tem que ter um investimento Tem dela. que ter, tem que ter uma moeda de troca, nem que não Isso, seja em dinheiro. Né? isso. Tem que ter alguma coisa, porque Tem que é ter o, alguma é coisa. o balancear as coisas, né? Balancear uma coisa que você recebeu. E se você foi lá num lugar e você recebeu um tratamento gratuito, um trabalho, por que não fazer uma doação para aquele lugar? Né? Por que não você Sim. contribuir para manter aquilo, para que o trabalho continue lá? Então, e a gente se sente bem com isso, né? Não se sente pesado, se sente leve, porque foi uma troca justa, né? De Tem energia. tantas formas de você contribuir, né? Não precisa ser só em dinheiro, Uhum, você pode contribuir com serviço, uhum. né? Mas Pode contribuir os com outras terapeutas coisas. têm, os terapeutas muitas vezes têm eu vejo vários com essa dificuldade, né, por conta das questões espiritualistas, e se sentem pressionados e têm medo de ser chamado de mercenário, que só pensa em dinheiro, que só quer cobrar. Engraçado que e quanto mais você se importa e está frágil com relação a esse tipo de crença, porque talvez a crença esteja em você, mais você vai atrair pessoas que falam isso e que, né, que Verdade, pressionam e que julgam é verdade. você. Se você É. está bem, eu lembro que no começo eu recebia muito e-mail falando desse tipo de coisa, né, e eu estava passando por essa jornada de limpar esse tipo de pensamento, esse tipo de crença, porque eu sei o quanto isso prejudicou a minha vida já financeira no passado, né, de não conseguir prosperar porque era cheio de crença limitante, sentia pena das pessoas, achava que tinha que fazer, achava que tinha que ajudar todo mundo. Eu lembro que eu tinha era meio que uma certa compulsão de querer ajudar as pessoas. É. E eu percebi que não era uma Passei coisa por isso. saudável. Ainda tem um pouco, viu? Eu ainda tenho um pouquinho, sim. É, Às vezes eu ainda cedo alguns horários, ainda dou umas. Depois me arrependo, porque às vezes, é o que eu te falo, as pessoas não dão valor. Né? Tem é, que ter alguma troca, alguma coisa. hoje já, assim, eu sinto que eu quero que a pessoa, é ela que tem que vir, ela que tem que querer, ela tem que querer mais do que eu, né? Eu não sou a pessoa que tem que querer mais do que a pessoa. É isso que a gente vê. Muita gente que entra nesse caminho quer mudar a família, quer mudar o pai, quer mudar o filho, quer mudar a esposa, quer mudar o marido, quer mudar os amigos, e fica querendo ajudar todo mundo e as pessoas não estão nessa vibe, não estão. E aí às vezes fica até chateado, né? E quando na verdade é uma compulsão da pessoa de querer ajudar os outros. Então vai se ajudar primeiro, vai se curar primeiro e fica pronto para você ajudar quem quer ser ajudado. E tem muita gente que quer ser ajudado. Gastar energia com quem não quer é uma grande perda de tempo. E um bom filtro para você saber quem realmente está pronto para ser ajudado e quer ser ajudado é o filtro do pagamento. Se a pessoa está disposta a pagar, é porque ela quer ser ajudada, de verdade. De Né? verdade. Vai Ela se tá, comprometer. e ela vai se comprometer. Né? Com certeza. Com E, certeza. bom, me fala uma coisa, você lembra assim, de algum caso que você atendeu que foi surpreendente para você, ou que chamou muito a sua atenção, de resultado quando você atendeu como terapeuta de EFT? Tem muitos, com FT. Muitos, muitos. Eu tenho
Eu tenho uma pessoa que tinha fobia de água. Engraçado que a AFT começa com a Mary, né? Sim, Tinha teve essa fobia de história, né? água. Eu tive uma assim. E na segunda sessão, ela invadiu a minha sala, me abraçando, porque ela tinha conseguido entrar na água e fazer natação, que era o sonho da vida dela. Mas tem vários. Eu tenho o caso de estupro, pessoa que foi estuprada, aliás, várias, que foram estuprados ou abuso sexual, geralmente família ou amigos da família, né, quando crianças. E com pouquíssimas sessões, a pessoa se liberta daquele trauma e começa a ter uma vida sexual normal. E assim, é excelente, né? Usar FT para trauma, né? Para trauma de abuso, trauma de estupro, de violência. É incrível como é rápido, né, o resultado. O que eu mais atendo engraçado que há pouco, esses dias mesmo, eu estava fazendo um levantamento de todos os meus atendimentos e, nossa, eu acho que chega a uns 300, né? Não sei a conta direito, mas a maior parte eu comecei a fazer um levantamento, ansiedade. Ansiedade e daí suas causas, né? Uhum. Porque a ansiedade dá insônia, começa a ter problema de coluna, problema de ombro, problema de fibromialgia, enxaquecas, e aí vem todos os efeitos colaterais, né? Uhum. E a eficácia da EFT com essas pessoas, porque elas fazem em casa também, e eu chegava na outra sessão, a gente repassava tudo. Uhum. Nossa, é espetacular, é espetacular. Há Você, pouco tempo, você a chegou a... última, foi? Não, pode falar, pode falar. Na última que eu estava atendendo, e ela estava com um problema com a filha com droga. E a filha está internada, ela internou a filha com droga adolescente. E aí aquela coisa, né, da mãe ter que internar a filha à força, e ela veio porque ela estava muito mexida com isso, com muita culpa e tudo. E aí a gente começou a trabalhar principalmente com a FTD, estourou a pandemia, eu comecei a atender ela online. E com a FT, ela descobriu que ela teve um namorado, e aí eu já tinha percebido, a gente saca, né? Mas ela foi indo, e ela mesma descobriu que o namorado tinha abusado da filha. Nossa, e aí deve ter E a trazido filha um não sentimento de... E a filha entrou em droga com 12 anos, por aí, e agora a menina está com 15, 16, por aí. E ela... Mas como ela fica, a tranquilidade que ela hoje está, e o autocontrole, como ela está lidando com a filha, e com o filho também, porque ela tem um filho agora de 12 anos. Inclusive, ontem eu falei com ela e ela tinha ido pegar a filha esses dias. A filha tinha saído da clínica, mas voltou de novo. Uhum. E ela está super tranquila. Está muito segura, e está dando apoio para a filha e conseguiu conversar, inclusive, com a filha a esse respeito. As duas se abriram e ela está ensinando FT para a filha. Que maravilha, né? Que bom. Se ela estiver aberta para curar esse trauma, ela pode se libertar 100%, né? Isso é Você, todo dia, né? Todo dia a gente se depara com casos assim, você, fantásticos. você chegou a escolher algum nicho para atuar? Então, eu tô nisso. Eu tô achando que eu quero atuar com mulheres maduras
justamente isso, que acham que já estão no fim da linha, entendeu? E é minha história pessoal, né? Eu tenho experiência disso, eu sei que não, né? Eu Mas falo para meus filhos, olha, vocês se preparem, porque com 100zinho eu vou estar brincando ainda. Então, eu me sinto uma jovem. mas você acha que as mulheres estão buscando isso? Elas estão muito perdidas, André. Sabe? As mulheres, elas não... Eu acho que elas querem se sentir bem, né? E eu estou oferecendo o veículo, né? Como você chegar na sua meta, que é se sentir bem, autocontrole a maior parte do tempo, né? Você tem que oferecer alguma coisa que seja que elas entendam e identifiquem como uma dor, né, de superação daquela dor. Então, a superação do vazio emocional, superação da depressão, ou superação da ansiedade, né? Mulheres já na terceira idade que estão buscando, não sei se esse termo hoje está se falando mais, terceira idade, não sei mais como é que tudo muda. Eu prefiro maduras, né? Mulheres maduras. Então, mulheres maduras que estão buscando superar a ansiedade, superar a depressão, vazio emocional, encontrar um novo propósito de vida. Porque com esse tipo de frase, assim, a pessoa se identifica. Nossa, eu tenho isso, eu sofro com ansiedade, estou sentindo vazio porque me aposentei, os filhos já estão criados há muito tempo, não tem mais, né? Não tem mais, assim, aquele preenchimento na vida que tinha antes, né? A vida era ocupada, e agora a pessoa está numa fase mais... Uma fase... E outra, ou ela está em fim de carreira, né, entre aspas, ou ela está completamente frustrada com a profissão dela. Em geral, com relacionamento, se não estão sozinhas, elas estão num relacionamento chato, morno, né? Nem sempre feliz. Né? Os filhos estão com a sua vida, né? Cada um com a sua vida, então elas estão sozinhas, né? Estão se sentindo sozinhas e inúteis. E para você, qual foi o maior desafio, ou qual é o maior desafio, ou qual foi o maior desafio para ingressar nessa área e começar a atuar como terapeuta e chegar, né, onde você chegou já atendendo pessoas? Qual foi ou qual é o maior desafio? Olha, eu acho que o meu maior desafio é as pessoas acreditarem. Eu acho que as pessoas ainda elas têm aquela crença dos métodos tradicionais, né? E que as novas terapias, novas entre aspas, não são de muita credibilidade. Elas acreditam na receita da farmácia e daquele remédio que é mais fácil também, né? Apesar dos efeitos colaterais, né? Eu acho que esse é o meu maior desafio, de fazer a pessoa acreditar que ela pode. Ela pode superar uma dor, ela pode superar um trauma, ela pode superar tudo. Basta ela querer. O poder está com ela. Com as ferramentas que existem hoje, sim, né? Sim. Mas isso a gente consegue também, a gente consegue atrair as pessoas que estão prontas, porque sempre vai ter a pessoa que não está pronta. Isso sempre vai ter. A pessoa que ainda quer tomar remédio. A pessoa que quer fazer terapia convencional, que vai passar 10 anos falando e não vai se curar. Ou a pessoa que acha que só tem isso. Tem essa pessoa. Mas tem a pessoa que está pronta já também. Que já... E esse é o nosso trabalho como terapeuta, é despertar essas pessoas que já estão prontas, né? E fazer com que elas se sintam atraídas pelo nosso trabalho a partir do que a gente fala, do que a gente comunica.
né? Aí tem que estudar lá o módulo 11, fazer, né, aquele trabalho de atrair as pessoas para uma consultoria gratuita, enfim. E se for trabalhar online, você pode fazer isso também. Agora você está migrando para o online, né? Então, falar sobre as dores. Falar sobre as dores dessas mulheres, porque elas imediatamente vão se conectar com você. À medida que você vai falando sobre esses sentimentos, à medida que você vai descrevendo, melhor do que elas mesmas sabem descrever, essas dores e situações, elas vão dizer assim, nossa, eu quero fazer um trabalho com ela. Ela me conhece melhor do que eu. Ela parece que ela está falando comigo. Né? E aí elas têm o interesse de fazer um trabalho. Então, tem que implantar essa metodologia. Está lá no FT Pro também, para você implantar, né, de atrair as pessoas, faz uma consultoria, vende as sessões depois. Eu acho que vai te ajudar nessa transição do presencial para o online. Eu estou retomando o FT Pro porque é bárbaro. Nossa, e é engraçado que cada vez que você pega o curso e refaz, você aprende um monte de coisa nova que você não tinha visto. Parece até que é um outro curso, né? Vai cair na ficha, né? Aos poucos. Vai caindo na ficha. E conforme a gente vai pegando mais experiência, também vão aparecendo o que você fala no curso, né? Vai aparecendo toda hora. Ah, sim. Depois você passou a atender, você viu, nossa, ele fala sobre isso, isso acontece. É verdade. Não, FT Pro é um divisor de águas para mim. É um curso, nossa, é fantástico, fantástico, fantástico e completo. E olha que eu fiz com você quando você teve teu filhinho, né? Sim, sim, foi uma fase. Nossa, foi uma fase que para mim foi depois que ele nasceu. Nossa, eu não conseguia trabalhar, não conseguia render, foi bem complicado. A gente sentiu isso, porque a gente pegou você antes, né? E depois. Bem no meio do curso, quando você teve o João. Nossa, foi. Essa fase durou 2 anos. Ele vai fazer 3 agora, dia 25 de agosto. E foi uma fase bem difícil, mas que durou assim uns 2 anos. Claro que a parte mais intensa foi talvez 1 ano, até 1 ano e pouco. Depois foi ficando um pouco mais suave, mas foi bem desafiador. Foi bem desafiador. Né? Não, e riquíssimo, né? Engraçado como as coisas o tanto de coisa. Parece que vem empacotada. Olha, agora desembrulha isso aqui. Ó, o tanto de coisa que eu. Não, tanto de coisa que eu aprendi nesse processo foi incrível, assim, né? Tanto sobre crianças, sobre maternidade, sobre pós-parto. Nossa, isso só isso já daria um curso. É notório. O André antes e o André depois. É visível, é impressionante. Me fala o seguinte. Muito legal, muito legal. Para você, qual é a maior satisfação que você sente hoje atuando como terapeuta? Qual é a maior realização? Qual a maior vantagem desse trabalho? Enfim, por que esse trabalho vale a pena para você? A luz que eu vejo no olho da pessoa que começa a se salvar, que começa a se curar, começa a se autoconhecer. É impagável. Eu não consigo... Olha, eu até de pensar, eu lembro de cada rosto. É emocionante. Não tem o que pague, não há dinheiro que pague isso. Não tem dinheiro que pague. Você devolver para uma pessoa a autoestima, o autocontrole, a consciência de que ela pode, o poder, o autopoder. Eu senti isso na minha pele. Então, nossa, não tem o que pague isso. Não tem. Maravilha. Que coisa boa. Bom, parabéns pelo trabalho. Obrigado por ter aceito aqui esse convite. Eu só tenho a te agradecer, gente. Nossa. Uma conversa muito inspiradora. Muita gente falando aqui, né, que eu comecei aos 55 anos, outra, eu tô com 60 e tanto, tô começando agora também, as pessoas se identificando,
Isso é muito bom. Eu quero Parabéns ver pelo pessoas trabalho. começando. Isso, começa, e que esse começar depois dos 60 se torne uma coisa comum, né? Não tem que ser Comum, não tem que ser uma ótimo. coisa, não tem que ser uma coisa rara, que seja uma coisa comum, ainda mais nessa mudança de paradigma que a gente está vivendo hoje, né, com tanta coisa nova que se aprende, e a pessoa tem no mesmo tempo de vida 2 carreiras. E isso vai ficar uma coisa normal. Ela passou um tempo da vida dela com uma carreira X, aquela carreira já não satisfaz mais ela, ou ela já se aposentou, e ela agora vai para um outro caminho, nesse Nossa, caminho tem do tanta coisa autoconhecimento. para descobrir, tem tanta coisa para aprender, né? E o seu Exato, cérebro precisa disso. Né? com certeza. Sandra, mais uma vez, obrigado, e eu espero Nossa, ouvir notícias suas em breve desse trabalho online. te Tá bom? gosto muito, te admiro muito, viu? Muito Tenho um obrigado, carinho Sandra. tremendo por você. Eu que Obrigado. agradeço. Agradeço cada palavra sua. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Bom, excelente, né? Aqui eu vi esse compartilhamento aqui de informação da Sandra. Estou lendo aqui os comentários. Rui José, você é aluno também do FT Pro, não é isso? Eu tô querendo entrevistar mais alunos, tá? Se você amanhã ou depois de amanhã quiser participar aqui também, me fala que eu quero conhecer aí o seu caso aí, entender como foi a sua jornada, compartilhar esse conhecimento com um público aqui, né? Tá bom, Rui? Vamos lá, agora eu quero falar um pouquinho sobre crenças e emoções negativas que atrapalham o terapeuta, né? Que acabam impedindo com que você cresça na sua carreira e que você consiga cobrar aquilo que você pode cobrar, aquilo que você tem um potencial de alcançar como terapeuta. Já fui, né? Tô vendo aqui, Rui, tô vendo aqui a sua resposta aqui. Então vamos lá. A primeira crença que eu vou falar é um pensamento que diz assim: a pessoa começa a fazer um curso, começa a aplicar EFT, e aí ela diz assim, né? Nossa, mas quem sou eu para atender outras pessoas, para ajudar outras pessoas, se eu tenho tanta questão ainda que eu não curei ainda dentro de mim e que nem tão cedo eu vou curar? Quem sou eu para ajudar outras pessoas? Então, principalmente quem está começando, eu não sei se alguém de vocês aqui tem esse tipo de pensamento, tá? Quem aqui que não é terapeuta ainda já se identificou com esse tipo de pensamento, né? Quem sou eu para trabalhar curando outras pessoas, ajudando a curar outras pessoas, se eu mesmo tenho ainda várias questões mal resolvidas e não consegui superar as minhas próprias questões? Então, o fato é que esse pensamento, ele não faz sentido, porque nenhum terapeuta que você vai se consultar com ele está 100% curado e deixou de ter questões emocionais para serem resolvidas. Todos os terapeutas ainda têm questões emocionais para serem resolvidas. Eu tenho questões emocionais ainda que não foram resolvidas. A única coisa que eu posso afirmar para você é que hoje, com certeza, a minha mente, né, o meu campo emocional está melhor do que era há 14 anos atrás, quando eu comecei. Né? Então, certamente, hoje eu estou mais equilibrado, mais saudável em vários aspectos. Mas não quer dizer que não tenha ainda coisas para serem curadas. E se eu fosse esperar terminar tudo que eu tenho para curar para começar a atender, eu não teria atendido até agora. Até hoje eu não teria começado a atender. Porque é sempre ficar adiando para depois. Então, pessoal aqui, né? Olha isso. Helena, sou terapeuta e às vezes vem esse pensamento. Várias pessoas estão falando aqui que se identificaram com isso, né? Falei, Carlos, né? Eu sou um. André Jorge, eu. Pois é extremamente comum esse tipo de pensamento.
E o que acontece é o seguinte, né? Quando eu comecei, por exemplo, nessa caminhada de autoconhecimento e atender as pessoas, eu também tinha, né, esse tipo de pensamento, mas eu não dava muita bola para ele e eu fui começar a atender mesmo assim. E eu lembro que eu não estava no estado emocional realmente nada equilibrado naquela época. Estava com depressão, estava sentindo muita ansiedade, estava cheio de questões mal resolvidas. Só que mesmo tendo essas questões mal resolvidas, eu percebia que eu conseguia ajudar as pessoas. Eu conseguia fazer com que elas saíssem de um lugar, né, de menos de sofrimento e fosse para um lugar de menos sofrimento. Eu conseguia ver que as pessoas se curavam de questões emocionais, mesmo mesmo que eu ainda não tivesse no estado emocional 100% bem, eu conseguia ser o facilitador para que uma outra pessoa atravessasse ali um momento difícil, superasse algum trauma, né, e chegasse num nível maior de paz interior, num nível maior de alegria e de felicidade. Então, passando por essa experiência eu mesmo, esse mito ele foi se quebrando dentro de mim cada vez mais, né, até que hoje ele não faz nenhum sentido. Né? Por que eu tenho que aprender? Aliás, por que eu tenho que me curar de tudo para poder ajudar os outros? Isso é um mito. Ninguém está curado de tudo. Qualquer terapeuta que você procurar vai ter questão pendente emocional ainda para resolver. Né? Mas é fato também que é o seguinte, quanto mais você se cura, mais você se torna um terapeuta melhor. Mas isso é uma jornada, é uma caminhada. Quanto mais você limpa as suas emoções negativas, mais você vai desenvolvendo a sua intuição, mais você consegue realmente conduzir o processo de uma forma mais tranquila, mais serena, mais você aprende com a sua própria cura e consegue ajudar outras pessoas a se curar porque você passou pelo caminho. Então é verdade que quanto mais você se cura, melhor você vai se tornar como terapeuta. Mas se você não começar a jornada, você nunca vai ganhar experiência, você nunca vai ajudar as pessoas e vai ficar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos esperando o momento de ter atingido uma cura ideal para você conseguir atender. E esse momento não vai chegar nunca. Tá? É só um pensamento que faz você adiar a sua jornada. Que aí emenda aqui com outro tipo de pensamento, que diz assim, eu não estou preparado o suficiente. O que é esse pensamento de não estar preparado o suficiente? É a pessoa que faz 10 cursos e não começa a atuar. Porque sempre ela sente que está faltando alguma coisa. Então ela vai lá, faz o EFT Pro, por exemplo, né? Então aprendeu um monte de coisa que ela pode ajudar as pessoas. E ela fala assim, nossa, mas parece que eu não estou preparado o suficiente. Aí faz um outro curso, e depois faz outro, e depois mais outro, e depois mais outro. Ou a pessoa já vem numa jornada de ter feito vários e vários cursos. E quando é que vai começar? Ah, não consigo começar. Por quê? Não, porque eu ainda não estou sentindo segurança para começar. Eu preciso fazer um outro curso. Quando, na verdade, o que essa pessoa precisa não é mais de conhecimento intelectual. O conhecimento intelectual ela já tem. O que está precisando mudar ali são questões de segurança, de autoconfiança, que tem ligação com a autoestima. É isso que está faltando mudar para a pessoa começar a atender, começar a usar aquilo que ela já aprendeu, né? Colocar em prática e seguir em frente no caminho da terapia. Já tem gente aqui, né, falando que se identificou com isso, né? Carlos, né? Eu de novo, Fátima, eu, kkkk. Pois é. É uma coisa comum. Então, nunca estou preparado o suficiente. Então, entenda que esse preparo que a pessoa está buscando, esse se sentir preparado, não é mais no nível técnico. É no nível mais profundo, no nível emocional. É falta de confiança, é falta de segurança, mas é no aspecto emocional. Então, o conhecimento técnico não vai te trazer segurança.